uma câmera, imagem, um visor, elementos que vão pontuar o nosso encontro de hoje com aquele que é roteirista, é professor da área de comunicação social, é um homem do cinema, da televisão, é o nosso dialogador de hoje. Ele é professor da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. A quem me refiro é um radialista, que eu conheço há 40 anos. É o meu amigo Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Olha ele aqui. Jonas Luiz. Fotografado. Como é que você se sente, hein? Fotografado. Eu queria que você perguntasse... Quem é esse caba? Quem sou eu? Ah, é? É. Quem é esse? Quem é esse caba? Eu anunciei aqui Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Quem é esse? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei exatamente quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e quando foi que eu nasci. Eu não tenho a menor ideia. Eu sou uma pessoa de contrastes. Eu sou uma pessoa de absolutamente de um universo que não é o meu. Eu não sei o dia que eu nasci, a minha mãe não sabe o dia que eu nasci, o meu pai não sabe o dia que eu nasci, e eu tenho essa grande emoção dentro de mim. Eu queria saber de onde foi que eu vim e o que diabo é que eu estou fazendo aqui no mundo. Entre os objetos que você me trouxe, tem duas carteiras. Nenhuma delas tem a data do seu nascimento. Na carteira de identidade tem? E se tiver, está errado. Está errado? Está errado. Deixa eu ver. Está errado, Jonas Luiz? Absolutamente errado. Por que você afirma? Porque diz a minha mãe, certo, que eu nasci no dia 9 de junho de 1951. Isso, está aqui. 9. Não, aqui tem primeiro. Então, se a minha mãe, que era minha mãe, não sabia o dia que eu nasci, então aí está no dia 1º. Dia 1º de junho de 51. Certo. Você acha que está errado, tá? Não, tem absolutamente errado. Eu não nasci nesse dia. Que a minha mãe disse que eu nasci no dia 9 de junho. Se a minha mãe não sabe, quem é que vai saber? Nasceu em Aracati. Então por que não é Jonas Luiz da Silva, de Aracati? Porque todos nós nascemos em Aracati. Quem nasceu há mais de 25 anos atrás. Porque Icapuí era um distrito, né? Sim, Aracati. Sim. Aí se emancipou e a partir daí. Sim. Mas por que você preferiu lá? Mantendo o nome Icapuí e não o nome geral Aracati? Porque não tem Jesus de Nazaré? Tem. Paulo de Tarso? Tem. Francisco de Assis? Sim, Ricardo de Roterdã? Sim. E por que não pode existir Jonas Luiz da Silva, de Icapuí? A vírgula é para me diferenciar desses outros que já morreram. Certo? E eu sou o único vivo do planeta que tem. Se você entrar no Google e colocar Jonas Luiz da Silva, de Icapuí, eu sou o único do planeta com esse nome. Se você colocar Jonas Luiz da Silva, vai aparecer muito vagabundo com esse nome. Mas Jonas Luiz da Silva, de Icapuí, eu sou o único do planeta Terra. E isso me diferencia. E o único que tem vírgula, o único nome, o único homem do mundo que tem no nome uma vírgula. Diz os gramáticos que essa vírgula não existe, mas o nome é meu, eu coloco a vírgula onde eu quiser. E o que mais professor de latim me perguntou, rapaz, onde é que você arranjou essa vírgula? Eu digo, não, eu tirei aquela acentuação de Icapuí. A Icapuí é um município pequeno, não merece ser em letra maiúscula, né? Então eu tirei aquele I de Icapuí e coloquei no meu nome. E peguei aquele acento e coloquei no lugar da vírgula. E formou a vírgula. E o meu nome é em caixa alta, da Silva, porque ninguém queria ser da Silva, né? E de repente apareceu os da Silvas da vida, né? Inclusive um que pilota. Então é um gesto de transgressão, Foi, porque ninguém queria saber. Todo mundo quer esconder. Esconder. Como é que chama? O senso comum acha que da Silva não é uma família. Aí apareceu o José, aquele piloto de automóvel, né? Você quis colocar luz onde as pessoas quiseram. Da Silva, da Silva, né? Aí depois apareceu o Luiz Inácio da Silva. Da Silva. Né? Aí apareceu muitos da Silva. Aí eu digo, então eu vou deixar esse da Silva em caixa alta e peguei o meu nome, Jonas Luiz, né? Porque no mundo da internet e da comunicação sempre é em letra minúscula. Então eu vou colocar logo letra minúscula para as pessoas, quando digitarem o meu e-mail, não errar. Eu juntei o Jonas Luiz, que eu não sou Jonas, eu sou o Jonas Luiz. Pois é, mas aqui o seu nome oficialmente é Jonas Luiz da Silva. E aí, quando você assina um documento, você assina Jonas Luiz da Silva ou Jonas Luiz, da Silva?
todos os documentos que eu uso hoje, todos os livros que eu escrevo e todos os meus roteiros de televisão, tudo quanto eu faço hoje é com Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Digo, mas no mundo Esse sujeito oficial... morreu, por isso que eu não sei mais quem eu sou. No mundo oficial, No mundo oficial você... Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Esse daí eu já enterrei há muito tempo. Faz tempo, mais de 20 anos que eu enterrei. E por quê? Por que eu não gosto desse cara? Por que você não gosta desse rapaz? Rapaz, eu não gosto desse cara. Esse cara não sabe nem onde nasceu. A minha mãe disse que esse cara nasceu no dia 9, e o meu pai disse que eu nasci aos 1º de junho. Não existe esse aos primeiros, certo? E eu tenho outro documento, que é a minha carteira de profissional, que está escrito lá no dia 1º de abril. Então, isso está me causando uma série de problemas. Eu sempre busco essa realidade através de gente que possa me ajudar. E eu já fui no terreiro de Macumba, e depois eu fui no psiquiatra. Rapaz, me coloque aqui nesse mundo que não é o meu, eu quero saber quem eu sou. Você se acha, então, você se acha um inadequado ao mundo, é isso, Jonas? Rapaz, eu sou um sujeito que eu não sei que diabo é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Por exemplo, qual é a sua formação? Eu sei que você é formado em comunicação, não é? Isso. Comunicação social. Com especialidade, como é a história? Rapaz, eu sou graduado em comunicação, sou especialista em publicidade e propaganda, mestre em ciência da educação superior, sou professor autor e design instrucional do Núcleo de Educação à Distância da FGF e sou doutor por notório saber em bruxaria, feitiçaria, anjos, demônios, Xuxa, Meneghel e Angelina Jolie. O doutor honoris causa. Doutor honoris causa, você disse? Doutor por notório saber. Por notório saber. Ah, notório saber. Notório saber. Você é doutor, então, em bruxaria... Feitiçaria, anjos, demônios, Xuxa, Meneghel e Angelina Jolie. Xuxa, Meneghel representando das loiras e Angelina Jolie representando as morenas. Você, então, é um mulherólogo? Rapaz, eu gosto. Rapaz, porque esse negócio de mulher é um negócio muito interessante. A mulher não era para ter existido, né? Ah, é? Não, rapaz. Mulher foi... Mulher, graças a Adão. Rapaz, eu adoro Adão. Quando eu me encontro com Adão, eu me abraço, me beijo com Adão. Porque Deus já tinha feito o mundo completo. Deus já estava descansando. Ah, do céu. E deixou, né? Sei. E deixou lá Adão só... E colocando o nome dos animais. E não tinha mulher. Você está falando da cosmogonia, da criação do mundo Gênesis. Do livro do Gênesis. Do Gênesis. Aí não tinha... Mulher não fazia parte, até então. Não fazia, porque Deus já tinha de descansar. Certo. Aí Adão começou a nomear os animais e foi que ele descobriu que não tinha ninguém para ele fazer sexo. Uhum. Aí Adão disse, Senhor, todos os animais da terra fazem sexo, menos eu. Que paraíso é este, né? Que paraíso é esse, Senhor? Ele disse, rapaz, você gostou disso aí? Foi. Foi. Aí ele tirou, porque o homem ele fez, já cansado, ele estava brincando e fez o homem de barro, né? Passou 6 dias construindo tudo, né? O homem foi no 6º dia. Aí ele tira-me uma costela do homem e faz essa beleza que é a mulher, essa maravilha que é a mulher, e que é a nossa mãe, é a nossa namorada, é a nossa esposa e depois a nossa filha, né? Para cuidar do homem. Nós somos escravos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a mulher só veio descobrir agora que ela não precisa do homem para absolutamente nada. Porque antigamente, para você ter um bebê, você precisava de um gameta masculino e feminino, que fecundava, né? E lá na trompa de Fallope nascia um ser. Hoje não precisa mais. A mulher tira uma célula somática do dedo, né, do DNA mitocondrial, e pode ser feito, certo? Um gameta masculino e feminino. A mulher não precisa do homem para nada. E segundo a ciência, certo? Este homem, igual a nós dois aqui, nasceu pelo menos 50 mil anos depois da mulher. Por quê? O que foi que aconteceu? As mulheres eram hermafroditas, se autofecundavam, e um dia, por um defeito genético, saiu uma mulher horrorosa, 16 anos, seios fartos, parecia Gisele Bündchen. E do outro lado, né, também saiu um cara completamente diferente, e surgiu uma nova história de uma nova vida. E nós somos escravos da mulher até hoje e seremos para o resto de nossas vidas. O dialogador de hoje é essa figuraça, um personagem de si mesmo, Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Capuí, que é diretor de comunicação da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, a nossa FGF. Inclusive tem um programa, não é? Um programa... Eu tenho um programa Universidade Viva. Universidade Viva, que passa inclusive aqui. É verdade, né? que passa na... E é autor, veja, ele é o autor roteirista
desta minissérie recentemente lançada, Sedição de Juazeiro, e é um dos objetos que ele me trouxe para pautar o nosso encontro de hoje no Diálogo. A Sedição de Juazeiro, protagonizada pelo Ari Sherlock, aqui fazendo o Padre Cis. Eu sei que isso é um sonho seu, não é? Um dos seus sonhos realizados, não, Jonas? Fazer essa minissérie? É, porque esse personagem, o que encanta tanto, hein? Olha, é o seguinte, eu quando inseri... Esses dois personagens, Padre Cícero e Floro Bartolomeu. Olha, eu quando terei 70 anos de idade, certo? Eu imaginei o que é que eu vou fazer agora do restante dos 50 anos de minha vida. Eu me lembrei do Peter Drucker, que aos 92 anos ele disse isso, né? Ele disse, e agora o que é que eu vou fazer do restante dos 50 anos de minha vida? E ele morreu em seguida, né? Mas quando eu terei 70 anos, eu digo, e agora o que é que eu vou fazer do restante dos 50 anos? E vi que eu não tinha morrido. Eu quero fazer cinema, eu quero contar a história do Ceará. E o meu objetivo agora é contar a história porque eu acho que existe um grande vácuo na história do Ceará. A juventude não sabe o que é a nossa história. Como eu sou um sujeito que eu não tenho um pingo de juízo, eu leio 4 livros ao mesmo tempo, e certo? Eu escrevo todos os santos dias na minha vida, certo? E porque foi assim e que eu aprendi desde criança a fazer. Eu não faço outra coisa a não ser ler, escrever e aprender. Mas eu queria escrever sobre a história do Ceará. Aí primeiro eu pensei, rapaz, eu vou contar uma história de uma cidade que por algum motivo, algum dia, e certo, ela foi capital do estado do Ceará. Aí eu fui estudar e vi a história de Icó, que na Confederação do Equador tinha se transformado, inclusive, né? Fizeram até o Ministério da Marinha ali. Mas eu encontrei, certo, a história da sedição de Juazeiro, estudando, encontrei porque o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, ele chegou em 1908 a Juazeiro, transforma o Padre Cício, que até então e só queria reaver suas ordens sacerdotais, naquele grande personagem que ele se tornou depois. E Floro, entende-se, foi quem foi o responsável pela sedição de Juazeiro. E eu queria contar essa história só de 1908 a 1914. E foi o início de uma grande caminhada. E porque eu li 80 livros sobre esse assunto, e depois eu fiz um roteiro, 2 roteiros, 3 roteiros, 5 roteiros, e depois eu comecei a pegar o elenco. Encontrei o Ari Sherlock, que tinha exatamente a idade do Padre Cício, e encontrei também o Magno, e que é a cara do Floro Bartolomeu. Se você chegar lá na Assembleia, ver aquela fotografia do Floro, é exatamente a cara do Floro. E a partir daí, eu estou trabalhando em uma série de outros produtos para contar a história do Ceará, e vou contar a história dos arigóis. Para quem não sabe, cearense é arigó quando ele sai daqui. Sim, aí eu vou contar a história dos arigóis. Eu vou contar a história dos arigós que foram lutar na Guerra do Paraguai, eram laçados. Eu vou contar a história dos arigós que foram para a Guerra da Borracha. Eu vou contar a história dos arigós que saíram daqui para trabalhar no café em São Paulo, e a história dos arigós que saíram daqui para construir o Brasil. Se você levar em consideração, eu vou terminar com a cena do meu arigó, que é um personagem mitológico que atravessa todos esses anos, na posse da Erundina. Ele dizendo, eu jamais iria imaginar que um dia um representante dos arigós nordestinos seria prefeito de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Mas, Jonas Luiz, eu tinha perguntado por que você não usava no nome o Juaracati, Sindi, Capuí, embora saiba, claro, que naquele momento em que você nasceu, há 25 anos atrás, todos há 25 anos atrás já eram de Capuí pela emancipação de Capuí. Mas eu pergunto, por que você... Na hora de se identificar, se identificou com o menor, quer dizer, com o distrito, e não com a nomenclatura maior. Seria Aracati, entendeu? Eu sei, porque Capuí é o lugar das mulheres mais inteligentes do planeta Terra. É mesmo? Lá tem uma comunidade chamada de Redonda, certo? Onde as mulheres... Sim, a Praia Redonda. Praia de Redonda, as mulheres são tudo morenas bonitas, os rapazes tudo morenos bonitos, certo? E os caras vão para o mar... E quando os meninos nascem todos louros de olhos azuis. Nem Mendel conseguiu um negócio. Que fenômeno é esse, senhor Jonas Luiz? Elas ficam olhando para a foto do Brad Pitt, né, enquanto o marido está lá no mar pescando, e os meninos nascem todos louros de olhos. Essa é uma coisa fantástica. Eu me apaixonei por Icapuí por causa disso. É uma ironia maravilhosa. Existe, é verdade. É verdade. Jonas Luiz, eu quero colocar todos os objetos que você me trouxe. Eu estou aqui, você com a sua identidade, já que estamos falando de nome e de identidade. Eu conheci
40 e tantos anos atrás, anos 70, você era, digamos, eu fui apresentado como o demoniólogo, o demonólogo, uma coisa assim. Era alguém responsável pela ciência da demonologia, do estudo dos anjos. Era essa a ideia. Isso aí já era radialista, Isso. trabalhava na Verdes Mares, na exatamente. TV Verdes Mares. Rapaz, chegou um dia um personagem lá na minha sala e disse assim: rapaz, a gente passa pela vida e ninguém é conhecido, e se a gente não deixar nada, os nossos filhos não vão saber quem somos nós. E que era o meu irmão. Eu disse: rapaz, se você deixar, eu lhe transformo numa das pessoas mais conhecidas do planeta Terra. Ele disse: rapaz, eu lhe autorizo. Ele foi embora e eu sentei na máquina e comecei a escrever a Bíblia do Demônio. Rapaz, porque é o seguinte, lendo Allan Kardec, certo? No Livro dos Espíritos, eu vi que tinha o anjo fazia uma pergunta, né? E Allan Kardec, né? O anjo fazia a pergunta e Allan Kardec fazia a pergunta e o anjo respondia. Então eu imaginei, rapaz, dá para fazer um puta de um livro chamado a Bíblia do Demônio. O que foi que eu fiz? Aí comecei a escrever, chamei o próprio Lúcifer, porque eu conhecia todos os cães do inferno. Eu conhecia porque tinha um romance de literatura de cordel, e que eu também gosto muito de literatura de cordel, que era A Chegada de Lampião no Inferno, né? Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, chegou numa trincheira de setembro passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Foi quem trouxe ao corrido do tenebrosa cena, dizendo lá no inferno ninguém termina a quinzena, tem morrido tanto cão, o que veio contar faz menos. Morreu capeta, traçai, capataz, formigueiro, parafuso, quebra-rocha, coxinha, cogudo, eu sabia o nome de todos os cães do inferno. Aí comecei a escrever. Mas quando eu terminei de escrever a Bíblia do Diabo, Odilon Camargo, lá da Rede Globo, certo? Que era do Fantástico, ele pega e diz assim, eu digo: rapaz, eu vou lançar a Bíblia do Demônio. Aí ele diz: Joana, rapaz, seria bom e se a gente construísse a Igreja do Demônio. Aí eu ligo para o meu irmão e disse: não, pode deixar aqui que eu vou fazer a Igreja do Diabo. Aí ele pega, chama um arquiteto, faz um caixão de defunto, certo? E nós lançamos a Bíblia do Diabo. Aí sai uma chamada no Fantástico, né? Cearense vai construir a Catedral do Demônio e o outro cearense escreve a Bíblia do Diabo. Rapaz, isso foi um bode tão grande que você não pode imaginar. Aí Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo, né, e primaz do Brasil, Dom Paulo Evaristo Duarte, rapaz, fizeram uma reportagem de 15 minutos no Fantástico, que foi um verdadeiro terror no Brasil inteiro. E a gente pegou. Eu não estou milionário hoje, certo? Porque a gente lançou o livro depois. A gente lançou o livro depois dessa propaganda gratuita. Por que seu interesse pelo diabo? Aquele que causa discórdia, aquele que é o antagonista do bem. Por que você se encanta tanto com essa figura? Mas porque o diabo foi uma invenção de um dia desse. O povo hebreu, quem conhece a história do povo hebreu, o povo hebreu era um povo nômade que morava ali naquela faixa de Ur da Mesopotâmia. Entende? Eles adoravam só o Deus de Moisés. Quando eles foram escravos da Babilônia, eles descobriram aquela imensa civilização que existia. E foram incorporando, entende, o lado do mal, já que Jesus já acreditava na parte do demônio. Eu nunca acreditei no demônio, como eu não acredito em Deus. Eu sou herege, aquele que vem do grego, aquele que discorda, certo? Eu não acredito em nenhuma dessas duas figuras. Para mim, essas duas figuras estão a imaginação do coletivo da humanidade, certo? E o mal, ele existe dentro de cada um de nós. Cada pessoa é absolutamente não há um mal. regente. O regente somos nós mesmos, é isso? Nós somos nós mesmos. É o que você entende. É o que eu entendo, é o que eu prego, é o que eu penso, certo? É como eu ajo. Por exemplo, entende? Eu tenho um verdadeiro amor, uma paixão extraordinária pelo humano. Eu gosto da pessoa humana de graça. Ele pode ser até bandido, mas eu não vejo defeito porque o cara é bandido e ele não ser uma pessoa humana. Mas aí o demônio, certo? Para mim o demônio foi uma invenção da religião. E ao fazer o livro, a Bíblia do Demônio, você não estaria, digamos, muito pelo contrário, ratificando não, isso? Negativo, porque o meu demônio, o demônio que eu coloquei lá na Bíblia do Diabo, certo? Era um demônio que não existia. Que não segue os cânones de nenhuma das criações. Nenhuma das criações religiosas. Nenhuma das criações religiosas, né? E porque ele responde às mesmas perguntas filosoficamente, sabe? E dentro de uma outra coisa. O que é o demônio? Porque ele diz que Deus e o demônio são as mesmas pessoas. Deus é o demônio quando ele faz o seguinte, quando ele pega Noé, coloca lá dentro de uma barquinha e mata todo o restante da humanidade afogada. É o maior assassino da história da humanidade. Esse não pode ser um Deus bom. Esse Deus não é um Deus bom.
Aí é assim que eu explico. Por causa disso, todos os meus trabalhos têm Deus no meio. Certo? Eu tenho vários trabalhos, certo? Com Deus no meio. O Clone de Deus, que é um projeto de filme que eu estou terminando, entende? O Dom de Deus, eu estou escrevendo, certo? A história de Dom Helder Campos, para você ver como eu sou um estudioso de religião. Eu estou fazendo um filme sobre Dom Helder Campos, que para mim é um personagem simplesmente fantástico do Ceará, totalmente esquecido. Então eu gosto de religião, eu estudo religião. Embora não seja pessoalmente um adepto de nenhuma religião. De nenhuma religião. De nenhuma das religiões. De nenhuma religião. Aí foi por isso que nós escrevemos, rapaz, isso deu um... A Bíblia do Diabo saiu no New York Times, Newsweek, Time de Londres, em todas as revistas brasileiras. Nós fizemos uma desgraça naquela época por causa dessa história do diabo que eu inventei. Um dos objetos que ele me trouxe, olha aqui, uma câmera de fotografia. O que remete a você? O que essa imagem, esse objeto desperta, suscita em você, em Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Icapuí? Porque eu sou uma pessoa que eu vejo, tudo que eu vejo como se fosse um filme. A minha personalidade, eu construo tudo como se fosse um filme. Cada história que eu escrevo, cada romance que eu escrevo, cada livro que eu escrevo com uma rapidez tão grande, porque é como se eu fosse fazer um filme. Tudo é como se fosse fazer um filme. Quando eu imagino uma mulher, e certo, eu imagino eu fotografando essa mulher. Certo? Quando eu vejo uma menina na rua, eu não vejo a roupa da menina, eu vejo ela sem roupa, lá no meu ateliê, eu fotografando a mulher. E sabe, tudo a fotografia me remete a essa imagem, porque eu estou impregnado de informação, um mundo impregnado de imagem. A fotografia seria um instrumento pelo qual você se apropria do mundo, das coisas. De todas as coisas do mundo, de todas as Isso aqui é intermediário, é um instrumento de apropriação. É o meu instrumento para eu ver o mundo, para eu enxergar o E mundo se eu tirar? através dele. Aí se eu tirar, o que fica? Eu fico absolutamente sem nada. Só para você ter uma ideia, há um mês, há 3 meses atrás, o ladrão me parou no carro, desce vagabundo, tomou a minha máquina e eu coloquei lá no meu Facebook. Eu disse, você levou a minha máquina, eu vou comprar outra melhor, porque eu não vivo sem máquina. Eu não vivo, eu fotografo tudo, certo? O que lhe falta? Se lhe tirarem o visor, se lhe tirarem a câmera, como é que você começa a ver o mundo? Você não recorta mais, você não enquadra mais, você não... O que aconteceria com você se ficasse sem esse objeto? Aí eu ficaria sem ver o mundo. E porque eles são os meus olhos. Porque se eu vejo agora uma cena e se eu fotografo, ela vai eternizar. E eu quero divulgar aquilo que eu estou vendo através da minha visão. É por isso, por exemplo, que tudo quanto eu gosto muito, eu sou muito visual, e entende? Eu tenho milhares e milhares e milhares de fotografias e que eu sempre estou e nunca mostro feio. Certo? Se você tiver a oportunidade de ver o meu Facebook, não tem absolutamente nada feio. E porque para mim o feio não existe. Eu, por exemplo, me acho absolutamente bonito e estou ficando bonito cada vez que se passa. Se você pegar as minhas fotos quando eu era menino até agora, eu estou ficando cada vez mais lindo. Mostremos uma foto de um dos objetos que ele me trouxe. Pronto. Olha aqui, ele me trouxe TV Baré, canal 4. Ele é radialista, autor, roteirista, e me trouxe aqui uma carteira de imprensa. É a primeira carteira sua? Era minha carteira de 1972. E você está aqui. Este aqui é você? Você tem certeza? Eu não tenho muita certeza. Até cabelo tinha. Você acha, então, que você prefere este que está aqui? Com certeza. O de agora? Absoluta. Por quê? Compare os dois. Porque eu chego no espelho agora e pergunto ao espelho meu, haverá alguém mais belo do que eu? O espelho nada responde. Eu acredito e que o espelho está dizendo que eu realmente sou bonito. Certo? Aí, o Humberto Eco escreveu aquele livro Ensaio sobre a Feiura, aqueles bichos são mais feios do que eu. Então, se existe alguém mais feio do que eu sou realmente bonito. Então a pergunta é, espelho meu, existe alguém mais feio do que eu? Aí o espelho vai dizer, sim. Aí então eu não sou feio, eu sou bonito. Bonito. Você tem alguém mais feio? Eu sou bonito. Com certeza. Você cria um outro parâmetro e se exclui. Com certeza absoluta. Nesse novo parâmetro. Exatamente. O que é que significa isso para você, Jonas? Essa figura que se olha no espelho e diz, eu sou bonito, a cada dia eu estou ficando mais bonito. Mais bonito. O cara que faz 70 anos diz, o que eu vou fazer dos outros 50? Ou seja, ele está prevendo que vai morrer com 120. Não é isso? Exato. Mas você sabe que os cientistas... Essa confiança, essa alegria, muita confiança, fazendo projetos. Fazendo projetos o tempo todo. Escrevendo.
Que Rapaz, coisa bonita. só para você ter uma ideia, certo? Eu estou escrevendo o roteiro sobre a vida de Dom Hélio para o cinema. Sim. E eu levanto 6 horas da manhã e trabalho de 6 horas da manhã à meia-noite no roteiro, todo dia. Eu levei 3 dias para escrever um roteiro de cinema, só para contar a história do Dom Hélio. Porque é o seguinte, eu leio tudo, todas as informações, depois eu jogo tudo ali e vou escrever sozinho. Então eu tenho essa capacidade de querer ver o mundo e de querer olhar tem o uma mundo. coisa chata no envelhecimento, no processo não é de amadurecimento, de envelhecimento. Não Olhar para a existe. carteira desse seu 51, portanto você tem hoje quanto? 60 e... Você nem tem 70. Rapaz, mas eu sou um artista. 10, o artista envelhece. Os personagens da gente, a gente faz os personagens envelhecerem. O meu personagem hoje tem 70 anos. E eu não sou esse sujeito aí. Digo, mas a passagem do tempo. A passagem do tempo não é perturbadora? Não, absolutamente não. Não? Eu não vejo nenhuma Saber que o corpo tem determinadas limitações. Mas quem vai viver 800 anos já nasceu. Então a ciência está levando as pessoas a viverem muito. Nós vamos viver cada vez mais. Se você levar em consideração que no Império Romano as pessoas viviam 27 anos, que no século XIX as pessoas viviam 40 anos, que só no século XX, na primeira metade do século XX, que passou para 45, e somente no final do século XX nós passamos para 60 anos, hoje já está 73 anos, então essa é a idade do homem. Olha aqui, temos dois homens aqui, 2 Jonas Luiz de Capuí. Aliás, temos 3. E eu estou agora no diálogo com esses 3. Olha aqui, 3 imagens. A terceira, que é ele mesmo. Isso. Olha aí. São 3 imagens. São 3 homens São diferentes. 3 Jonas diferentes? Totalmente E um só diferente. verdadeiro. Um só verdadeiro. Mas que não sabe de si. Não, eu não conheço, eu não sei quem é. Eu sou um personagem, eu estou na vida como personagem. Rapaz, é por isso que a minha vida é absolutamente... você não faça nenhuma pergunta que eu não possa dizer em público. Eu me recuso e certo a ser censurado em qualquer coisa que eu digo. E eu digo tudo, eu falo tudo. Eu me exponho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estou na internet, eu estou na televisão, eu estou em todo canto. Eu sou o que eu sou. Eu não tiro isso de mim. Ninguém consegue me segurar. Entende? O que eu digo aqui na televisão, eu digo na minha casa, eu digo na presidência da República, eu digo em qualquer lugar que eu estiver. Eu sou assim, do jeito que eu sou. Pode ter criança, pode ter velho, pode ter o que for, não me interessa. É assim que eu sou. Então eu sou um personagem. Eu não existo. Esse sujeito aí não sou eu, não. É com ele, com este personagem do inexistente, mas está sempre à procura de si mesmo, que nós estamos conversando hoje no nosso diálogo. Refiro-me ao rapaz que está neste cartão de visita. Jonas Luiz da Silva em Caixa Alto, vírgula, de Capuí. E Jonas Luiz com letra minúscula. Com letra minúscula. Tem que ser exatamente assim no seu crédito, com ênfase para o da Silva, e o único homem do mundo, do planeta Terra, que tem no seu próprio nome uma vírgula. Vamos continuar no próximo segmento do programa Diálogo.